Bom, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao terceiro ciclo de debates socioambientais, que tem como tema Que Pampa é esse que eu percebo agora? Esse é um evento promovido pelo PET, Conexões Gestão Ambiental, que é um programa de ensino, pesquisa e extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o IFRS, no caso, sediado no campus Porto Alegre. O terceiro ciclo ele é constituído por 3 mesas redondas, que ocorrerão hoje, nesta quinta-feira, na próxima terça-feira, dia 6 de junho, e na quarta-feira, dia 14. Todos os dias eles vão ser iniciados às 19 horas e cada debate vai abordar um aspecto diferente relacionado ao tema. Do bioma Pampa, condições atuais e distribuição, a biodiversidade esquecida e restauração e conservação. O meu nome é Igor Murilo de Oliveira, eu sou bolsista de pesquisa aqui do Grupo PET e no dia de hoje eu vou ser o mediador desse encontro. De início, eu gostaria de fazer alguns lembretes, que é, em primeiro lugar, para receber a certificação por parte do IFRS, a gente precisa que vocês estejam inscritos no evento, e aqueles que não se inscreveram ainda, a gente pede que faça a inscrição através do link que vai ser colocado aqui no chat da live. Para aqueles que já se inscreveram, a gente precisa que daí confirme presença também aqui. A certificação vai ser por base do número de debates que foi registrada a presença e posteriormente enviado por e-mail. O formato desse ciclo de debate vai ser uma mesa redonda, com a presença de 2 convidados por encontro, que debaterão o tema proposto e utilizarão de 20 a 25 minutos para debater cada um a sua fala. Os 30 minutos finais do encontro serão utilizados para responderem dúvidas formuladas aqui no chat que vocês enviaram. Os ouvintes poderão se manifestar e formular questões através do chat ao longo da fala. E daí a gente vai aqui fixando para poder repassar depois. Então, com o objetivo de debater o Dia Internacional da Biodiversidade, que foi agora, dia 22 de maio, o PET Conexões resolveu valorizar o nosso bioma aqui do Rio Grande do Sul, o Pampa. E ele vai ser o tema desse terceiro ciclo de debates. Os biomas são áreas geograficamente delimitadas que possuem condições geológicas e climáticas semelhantes. Eles apresentam uma biodiversidade única, identificados regionalmente através de paisagem e vegetação. O Brasil tem 6 biomas principais. O bioma Pampa acontece só aqui no Rio Grande do Sul, porém ele também ocupa partes do Uruguai e da Argentina. Devido à extensa área coberta por gramídeas e paisagem bem peculiar, o bioma sempre foi historicamente considerado uma região bem pobre. E, em termos de biodiversidade e flora, ele, na verdade, é bem rico. E é por isso que a gente está trabalhando ele atualmente. Para a gente ajudar a elucidar, então, essa grande questão que torna o tema do terceiro ciclo, que Pampa é esse que eu percebo agora, vamos ter no dia de hoje os convidados 2 especialistas, o Dr. Eduardo Vélez Martins e o professor Dr. Valério de Pata Pilar. Eduardo Vélez Martins é biólogo, mestre e doutor em ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua como consultor em projetos de natureza pública, privada ou do terceiro setor, tendo participado de iniciativas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, da Unesco e da FUNBIO. Sempre tem ênfase na gestão e conservação da biodiversidade, incluindo zoneamentos ambientais, definição de áreas prioritárias para a conservação e de corredores ecológicos. Tem habilidades em delineado amostral, análise de dados qualitativos, análise estatísticas, geoprocessamento e métodos de priorização espacial. Atua também na área de sensoriamento remoto, mapeamento da cobertura e uso da terra, monitoramento de água, de queimadas e de desmatamento no âmbito da iniciativa MAP Biomas, com ênfase aqui na região do Pampa. Possui experiência em gestão institucional e políticas públicas na área do meio ambiente, tendo sido diretor do Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul e diretor de Patrimônio Genético no Ministério do Meio Ambiente. Na área acadêmica, ele participa como colaborador na rede de pesquisa Rede Campos Sulinos, sendo coautor de vários artigos publicados em periódicos internacionais nas áreas de ecologia e de sensoriamento remoto. Dr. Valério é professor titular do Departamento de Ecologia da URGS, bolsista PQ Sênior do CNPq
e editor-chefe do Journal of Vegetation Science and Applied Vegetation Science. Engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em zootecnia pela URGS e doutor PhD em Plant Science pela University of Eastern Ontario, Canadá. Membro honorário da Associação Internacional para a Ciência na Vegetação e desenvolve pesquisas em ecologia de comunidades e ecossistemas, atributos funcionais, montagens de comunidades, biodiversidades e processos ecossistemáticos. Dinâmica, conservação, manejo pastoril e queima em vegetação campestre, estabilidade ecossistêmica sobre mudanças climáticas. Então, agora eu vou passar a palavra ao nosso primeiro convidado, o professor Dr. Eduardo Vélez Martins. Obrigado, Murilo. Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite e vou passar imediatamente aqui a apresentação dos meus slides. Peço que coloquem no ar. Bom, o tema que eu vou abordar hoje são as transformações nas paisagens do Pampa nas últimas 4 décadas. Bom, antes de falar sobre as transformações, vamos falar um pouco sobre o Pampa, sobre o bioma Pampa. Muita gente, às vezes, escuta falar do bioma Pampa e não sabe bem onde que fica, se já foi lá, se não foi, né? Então, é bom a gente falar um pouquinho sobre o conceito do que é um bioma, né? Então, se a gente pegar o mapa da América do Sul, a gente vê que essa região aqui em preto, né? Ela abrange o sul do Rio Grande do Sul, todo o território do Uruguai e uma parte da Argentina. Essa região aqui tem características ambientais muito homogêneas e é reconhecida como o bioma Pampa. Portanto, o Pampa é um bioma transnacional. A fração que fica no Brasil equivale a 18% do total do Pampa dessa região aqui na América do Sul, né? E essa região do Pampa equivale a 6,1% de toda a América do Sul. Mas, para entender melhor o que é bioma, né, vamos comparar o que são os biomas do Brasil. Então, o conceito de bioma é bem simples. São áreas em que a natureza apresenta uma certa homogeneidade. Os ecossistemas são muito assemelhados entre si, o conjunto de espécies tende a ser mais parecido, as condições de clima, de relevo, de solos, enfim, apresentam mais homogeneidade interna do que quando a gente compara com outros biomas. Então, é como se a gente tivesse uma divisão do território brasileiro de acordo com essas especificidades da natureza. Portanto, a gente fala que tem 6 biomas no Brasil reconhecidos. A Amazônia, a gente vê bem no canto superior esquerdo aqui, né, caracterizado pela floresta pluvial tropical. O Pantanal, que tem essas áreas úmidas, planas, com muitas áreas de vegetação campestre, que alagam, com banhados, com algumas áreas florestais. O Pampa, aqui embaixo, caracterizado por essas paisagens abertas, né, com muito campo e alguma formação arbórea. Aqui no canto superior direito, a Caatinga, com essa vegetação arbustiva que seca no período do período seco, fica toda sem folhas e quando começa a chover fica toda verdinha. Muitas cactáceas, é uma região com muita aridez. O Cerrado, que é a savana brasileira, também tem uma alternância de períodos de seca e de períodos de chuva, coisa que a gente não tem aqui no Pampa, né? Aqui no Pampa chove o ano inteiro, e que tem essa vegetação misturada aqui. As árvores têm troncos retorcidos, né? E a gente tem um gradiente no Cerrado de áreas de campo aberto, áreas arbustivas mais ou menos fechadas, né? Essa aqui é uma visão típica do Cerrado. E a Mata Atlântica, que é essa floresta que ocorre em toda a zona costeira do Brasil, né? Desde lá do Rio Grande do Norte até aqui o sul do Brasil, né? Pega um pedaço aqui do Rio Grande do Sul. Então, assim, quando a gente fala em divisão política do Brasil, a gente reconhece os estados, os municípios,
Quando a gente pensa em divisão da natureza no Brasil, a gente fala nos biomas. Então, em qualquer lugar do território, eu sempre vou estar num bioma. Nós aqui, no sul do Rio Grande do Sul e toda a parte oeste do Rio Grande do Sul, estamos no Pampa, certo? É bem básico isso aqui, mas é importante esclarecer esse conceito aqui. Bom, vamos adiante. O que caracteriza o Pampa? O que torna ele notável? Esse aqui é um mapa da vegetação original do Pampa, né? Antes da chegada dos colonizadores europeus. O que a gente vê nesse mapa aqui? Muito campo, que é esse verde mostarda, florestas com pouca proporção, é esse verde escuro, né? E água, bastante água, né? A gente tem essas grandes lagoas aqui na costa. Então, o Pampa, originalmente, ele era recoberto por essa fisionomia campestre, né? O Pampa não foi desmatado. Isso aqui não é produto do desmatamento. Isso aqui é produto da evolução biológica de um passado distante. Depois o Valério vai falar mais sobre isso, né? E a expressão que a gente tem natural no nosso bioma são essas paisagens que mudam, né, de acordo com a região do estado, mas que sempre tem o predomínio da vegetação campestre. A gente também tem no Pampa outros tipos de ecossistemas importantes, além dos campos e das florestas. Como todo mundo dá mais atenção para as florestas, eu não vou falar das florestas hoje, né? Eu vou falar dos outros tipos de ecossistemas. Então, vou me centrar na vegetação campestre, mas também o Pampa se notabiliza por banhados, né? A gente chama de áreas pantanosas, banhados, enfim, no norte do Brasil chamam de brejos, e a gente tem essas fotos aqui que ilustram, né, paisagens belíssimas, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar na Estação Ecológica do Taim, né? Que é uma área verdezinha que tem aqui embaixo, mas a gente tem entre Pelotas e Rio Grande toda a região ali do Canal São Gonçalo, que fica entre a Lagoa dos Patos e a Mirim, enfim, a gente tem outras regiões aqui no entorno de Porto Alegre, em Gravataí, Banhado Grande, lá em São Borja, na fronteira oeste, a gente tem o Banhado São Donato e outros banhados importantes. Então, é outro tipo de ecossistema típico aqui do Pampa e que é importante reconhecer. A gente também tem na zona costeira do Pampa grandes extensões de dunas, né? De areias, praias arenosas e dunas. E essas dunas são dunas livres, dunas móveis, que de acordo com a força do vento vão sendo moldadas, e dunas vegetadas, né? Que apresentam também uma biodiversidade característica e que é protetora dessas dunas. Seguindo adiante, o Pampa também tem muitos afloramentos rochosos. Olhem que bonitas essas fotos aqui, né? São áreas com muita beleza cênica e são muito pouco conhecidas. Quem não viaja para o interior do estado e procura esses locais nem fica sabendo que eles existem. Aqui tem uma foto do Rincão do Inferno, da região das Guaritas. Aqui é a Casa de Pedra, que fica ali ao sul fica ao norte de Bagé, na fronteira com Caçapava do Sul. E a gente tem nesses afloramentos rochosos essa vegetação aqui, que são as cactáceas. E muitas delas são endêmicas. O que é uma espécie endêmica? Ela ocorre só nessa região, em todo o planeta, né? Uma espécie restrita ao Pampa, né? Então temos várias espécies endêmicas de cactáceas, o que dá uma importância biológica, né, para esse tipo de ecossistema que aparece no mapa aqui de forma muito pequenininha, pontilhada, mas que tem uma singularidade que deve ser destacada. Mas quem manda no Pampa é a vegetação campestre, né? E eu tirei essa foto aqui porque geralmente ninguém dá muito bola para a vegetação campestre, né? É aquela grama ali, aquele pasto, aquele capim, né? Mas se a gente olhar como se fosse uma formiguinha para essa vegetação campestre, a gente vai ver que é uma espécie de mini floresta. A gente não tem uma espécie só de grama ali, a gente tem dezenas, centenas de espécies de ervas, de gramíneas, né? De pequenos arbustos que compõem esse microecossistema, né? Quando a gente compara com as florestas, e que é um tapete verde que recobria praticamente a maior parte do Pampa no passado, né? Falando ainda sobre essa vegetação campestre, né? A gente tem espécies
que tem essa forma aqui graminoide, que a gente chama, ou várias ervas que são não graminoides e arbustos. Então, a gente não tem um tipo só de formato de planta, né? As plantas apresentam formas muito diversificadas. E outro aspecto interessante do Pampa é que quando a gente olha para o solo, né, a gente vai ver que o sistema, as raízes, né, tem uma importância muito grande aqui, porque elas são elas ajudam no processo de enriquecimento com carbono. O solo do Pampa ele é muito rico em carbono, em função da dinâmica da vegetação herbácea, e a gente também tem uma diversidade de sistemas radiculares e órgãos subterrâneos, que são características biológicas dessa vegetação, que são um aspecto muito notável, né, da vegetação campestre do Pampa. Então, notem, quando a gente muda o foco do olhar, aquilo que é um simples gramado, né, numa visão muito leiga e generalista, a gente consegue enxergar uma riqueza muito grande aqui de formas de vida, de espécies, né? E essa vegetação campestre, né? Olhem essa foto aqui ao fundo, né? Parece um cenário bastante, assim, homogêneo, né? Que não tem muitas formas de vida, mas, na verdade, existe toda uma fauna adaptada à vegetação campestre. Espécies que só ocorrem no campo. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A ema, a perdiz, o perdigão, a seriema, o maçarico do campo. Essas espécies não conseguem viver numa floresta. Elas são espécies cursoriais, elas caminham muito, né? E precisam, portanto, de uma área aberta de vegetação rasteira, e no caso, vegetação campestre é o hábitat onde elas evoluíram, inclusive, né? A gente tem várias espécies de passarinhos também, muitos deles se confundem com a vegetação, tem uma plumagem de camuflagem, né, ao ambiente, mas tem uma diversidade, né? Aqui os caminheiros, né? Eu não vou entrar aqui em nomes, né? Mas a gente, quando começa a olhar com calma para essa vegetação campestre do Pampa, começa a notar que é um ecossistema muito singular e muito rico, e que não, às vezes, passa desapercebido, né? Ao nosso olhar, digamos assim, mais desatento, né? A gente tem aves de rapina fantásticas, que são espécies predadoras, topo de cadeia, e que são super importantes para manter o equilíbrio ecológico, como o gavião caboclo, a águia chilena, o gavião de rabo branco, espécies que a gente consegue avistar ainda no nosso bioma Pampa. Muitas outras espécies de passarinhos aí já com cores, né? A noivinha de rabo preto, a noivinha, a primavera, o príncipe, também algumas delas dependem de uma vegetação campestre um pouco mais alta, né? Outras dependem de uma vegetação mais rasteira. Existe lugar para todo mundo, né? Para todos os passarinhos, para todas as aves no Pampa, que se beneficiam e dependem da vegetação campestre, seja como hábitat de reprodução, seja para a sua dieta, a sua alimentação. Aqui passarinhos muito parecidos, né? Que gostam de ocupar áreas mais úmidas, né? Campos mais úmidos de baixada. Então, o veste amarela, que é uma espécie ameaçada de extinção, o dragão e o chopin do brejo. São espécies diferentes. Todas são amarelo e preto, né? Mas notem que uma aqui tem o amarelo em cima da cabeça, o outro tem a cabecinha preta, e varia, né, o padrão da plumagem. Aqui os caboclinhos são... Acho que deu uma cortada aqui na transmissão. Os caboclinhos, eles são espécies... A maioria deles são espécies migratórias, que vêm lá do Cerrado para cá, passam uma parte do ano aqui e depois voltam para lá, né? Então, estão sempre viajando, né, entre o Cerrado e o Pampa. E dependem dos campos, né? E vamos para os mamíferos, né? Muitas espécies também que são de áreas abertas, ocupam também áreas com vegetação arbustiva, né? Beiras de mato, né? Mas são tipicamente de campo. O mão-pelada, furão pequeno, zorrilho, né? Quem viaja muito pelas estradas já deve ter visto um furão passando rápido assim, né? Que o carro às vezes quase atropela. O zorrilho, a gente sente o cheiro forte na estrada, né? Roedores como o tucutuco, o preá,
o rato-coelho. Antigamente se via mais o preá no entardecer, na beira das estradas. Hoje, com tanto agrotóxico, né, esses bichinhos aqui estão praticamente desaparecendo. Os tatus, várias espécies de tatus, né? O tatu mulita é típico de área aberta, de campo, tatu galinha, tatu de rabo mole e o tatu peludo também são espécies que ocupam o campo e beira de mato, interior de mato. Entre os canídeos, a gente tem o lobo-guará, que raramente é avistado no Pampa, mas, sei lá, cada 4, 5 anos alguém enxerga um lobo-guará. E os graxaíns, né, que são bem comuns, né, o graxaim do campo e o graxaim do mato, são duas espécies distintas, né? E os cervídeos, o veado campeiro, o veado virá e o cervo do Pantanal. Então, notem como tem uma rica fauna associada à vegetação campestre. Às vezes é difícil de avistar essa fauna, né? Mas ela está lá no Pampa. Ela depende dessa vegetação campestre conservada para poder subsistir. E, esquecendo aqui dos felinos, né? Gato do mato grande, o gato palheiro, que é típico do Pampa aqui, e o gato do mato pequeno, né? Então, a gente tem... todos os grupos da fauna estão representados aqui no Pampa. E, recentemente, saiu um levantamento sobre a diversidade de espécies no Pampa, né? E chegaram ao número de 12.513 espécies de plantas, fungos, algas e animais. Só de plantas vasculares são mais de 3.000 espécies, né? Se eu somar aqui 2.300, são mais de 3.000 espécies de plantas vasculares que estão representadas nessa vegetação nativa que caracteriza o Pampa. E, enfim, e isso que a gente não estudou todo o Pampa ainda, então tem muito mais espécies para adicionar aqui. Então notem como essa vegetação campestre, que é menos, digamos assim, imponente que a vegetação arbórea, né? Ela é super importante do ponto de vista da riqueza, da diversidade de espécies que estão ali representadas. E muitas dessas espécies são endêmicas, elas só ocorrem no Pampa, né? É uma proporção menor em relação a esse número, mas a gente tem mais de, sei lá, devemos ter entre 200 e 300 espécies endêmicas do Pampa. Bom, vamos falar um pouco de como está o Pampa hoje, né? Porque a gente viu naquele mapa inicial que o Pampa era praticamente tudo campo e um pouco de floresta, né? E mais um pouco de banhado, de afloramento. Esse aqui é um mapa produzido pelo Map Biomas, uma iniciativa que eu participo, e que faz a atualização do mapeamento do uso e cobertura da terra através de imagens de satélite Landsat. Então, esse mapa aqui, dá para ver mais ou menos, né, pelas cores, como é que está hoje. Vocês podem ver que está numa situação, do ponto de vista dessa natureza, está bem complicada a situação do Pampa, né? Ele está muito transformado, muito descaracterizado. Os campos hoje, olhem aqui no gráfico de rosca, ocupam 31% do território, né? A agricultura aqui ocupa 41,6%. Então, a agricultura está tomando conta do Pampa num processo que ainda não estabilizou, né? E a gente tem outras culturas, como a civicultura, hoje já ocupa quase 4% do bioma. As florestas, eu não falei muito aqui, mas elas são importantes no Pampa também. A gente tem essa região aqui, a oeste da Laguna dos Patos, da Serra do Sudeste, que tem muita área de vegetação arbórea, né? E nas beiras dos rios a gente também tem muita mata nativa ainda, né? Pequenos filetes, né? Deveríamos estar numa condição melhor, mas vocês sabem que a defesa da natureza é uma defesa cada dia mais difícil, né? Em função do avanço da economia que não leva em conta a sustentabilidade, né? Então, esse aqui é um panorama da situação atual do Pampa, né? Notem que a gente tem a vegetação campestre em pequenos núcleos, né? Aqui na Serra do Sudeste, na região da Campanha, aqui mais para a fronteira oeste, né? Próximo de Santiago, aqui, Maçambará, e alguma coisa aqui no litoral, a gente também tem ainda algumas áreas bem conservadas, né? Bom, essa vegetação campestre que eu estou falando para vocês, e que conserva toda essa riqueza de plantas e de animais, ela não é uma área que está intocada. A maior parte dela tem uso com a pecuária. E no caso do Pampa, ao contrário do que ocorre no centro-oeste e no norte do Brasil, em que lá tem que desmatar para botar uma espécie
uma gramínea africana, geralmente, né, para ter comida para o gado, aqui no Pampa a comida já estava aqui antes do gado chegar, né? Por quê? Porque a vegetação campestre, que serve de alimento para os herbívoros, ela estava disponível. Então, quando os europeus trouxeram esses rebanhos, rapidamente esses rebanhos cresceram, né? E serviram de base, né, para o desenvolvimento da economia aqui do Rio Grande do Sul, né? Que a pecuária era muito forte e está cada vez mais em declínio em função do abandono da pecuária em prol da agricultura. O fato é que a pecuária aqui no Pampa, ela é sustentável em termos gerais, né? Se ela for bem manejada. Então, a gente que trabalha com a vegetação campestre, com o Pampa, que está preocupado com o futuro do Pampa, a gente defende a pecuária aqui, porque ela é uma maneira de ter um retorno econômico desses campos e, ao mesmo tempo, conservar as espécies. Olhem essa foto da esquerda aqui, estão as vaquinhas aqui pastando, e o campo está maravilhoso lá. Então, essa vegetação campestre, com essa altura aqui de vegetação, é o hábitat de todas aquelas espécies que eu mostrei antes, dos felinos, dos cervídeos, dos passarinhos, né? Então, a fauna nativa convive com os herbívoros. A vegetação, as plantas também convivem com os herbívoros, né? O Valério vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Por que elas não sofrem com esses herbívoros? Vamos deixar para ele comentar depois, né? Então, essa vegetação campestre está adaptada a essa presença, né, de ovinos, de bovinos, de equinos, diferentes rebanhos, né? Mas o Pampa cada vez mais abandona a pecuária em prol do arroz, da silvicultura e da soja, principalmente a soja, né? A soja tem tomado conta do bioma, né? Tem sido uma verdadeira febre o plantio de soja. Se planta hoje soja em áreas do Pampa que nem são propícias para o plantio da soja, de tão agressiva que é a cadeia produtiva da soja, né? A gente não é contra a agricultura nem a silvicultura, mas a gente vai ter que achar um equilíbrio, e no caso do Pampa não é exemplo para equilíbrio entre o desenvolvimento desses cultivos e a conservação da natureza. Vocês viram a situação que o Pampa está esgualepado do ponto de vista da sua vegetação nativa, né? E esses gráficos aqui mostram quanto que se perdeu, e aqui vocês podem ver na direita a evolução do mapa de 85 até 2021. Então, a gente tem dados de quase 40 anos, né? Falta pouco para fechar os 40 anos de acompanhamento, e vocês vão ver que o verde mostarda vai cada vez diminuindo aqui no mapa ao longo do tempo, né? Em prol dos tons de rosa aqui, que são os tons de agricultura. A agricultura, de 85 a 2020, ela avançou 2,8 milhões de hectares, né? Ela aumentou 54% em relação a 85, né? A silvicultura, que era bem incipiente, aumentou 1.641%, né? Aqui dá para ver no mapa aqui, esse marronzinho aqui são as áreas de silvicultura. Aqui é o grande núcleo, né, da frente de silvicultura, e que infelizmente está aumentando, né? A gente deveria diversificar a produção de silvicultura para outras regiões e está concentrando tudo num único local. Mas, enfim, eu não quero avançar muito aqui, temos mais 8 minutos na minha apresentação. Eu quero falar aqui, olhem o declínio da formação campestre, né? Perdeu 3,4 milhões de hectares. Quando? Nos últimos 37 anos. É muito, né? Foi uma perda de mais de um terço. Mais de um terço do que tinha em 85 se perdeu até 2020. E é justamente um período em que aumentou a consciência ecológica, a consciência ambiental, né? Mas os agentes econômicos aqui no Estado não conseguiram equilibrar a questão econômica com a questão ambiental. E o Rio Grande do Sul, infelizmente, hoje é uma vergonha do ponto de vista de para onde ruma os resultados da sua política ambiental. Nós estamos indo para uma situação muito complicada, né? O Pampa, ele agoniza, porque essa tendência de perda da formação campestre, ela não estabilizou ao longo dos últimos anos. Ela está em queda quase, queda inclinada, né? Queda livre seria um exagero, né? Seria na vertical. Mas o ritmo de perda das formações campestres, ele continua.
cada ano que a gente acrescenta um mapa na coleção do Mapa Biomas, a gente continua perdendo mais de 100 mil hectares de campo por ano. É praticamente o município de Viamão por ano que a gente perde de vegetação nativa campestre, né? Bom, infelizmente isso não é exclusividade do Brasil, esse fenômeno está acontecendo no Uruguai e na Argentina também. Esse mapa aqui mostra, o Mapa Biomas também está fazendo o mapeamento do Pampa em toda a sua extensão. Pequena interrompida aqui na transmissão, eu vou falar novamente. O Pampa, todo o bioma Pampa tem sido acompanhado pelo Mapa Biomas, com mapas, né? Então a gente tem um mapa de 85, eu mostro em vermelho onde era campo em 85 e no verde mostarda onde é campo em 2021. Sobreponho. Então tudo que aparece em vermelho aqui era campo em 85 e não é mais campo hoje. Então dá para ter uma ideia do grau de transformação da paisagem, né? O Pampa do Brasil aqui virou uma peneira, né? Ficou muito pouco, né? E no Uruguai ainda tem mais remanescentes, mais áreas contínuas, né? E a Argentina, que tem a maior proporção, embora também tenha transformado muito, essa transformação da Argentina ela é bem mais antiga, né? Não é as taxas de transformação aqui são as mais altas em relação ao Uruguai e à Argentina, é importante destacar isso, né? E o que sobrou de vegetação campestre nos 3 países, né? O Brasil hoje representa, o que nós temos aqui no Pampa brasileiro, 18% do estoque total, né? Então a gente tem que, é pouco, né? A gente tem que defender com unhas e dentes esse patrimônio natural que é típico e que só tem em todo o planeta, só tem aqui, né? Isso que infelizmente, né, vários setores da economia e tomadores de decisão não consideram, né? E infelizmente a gente tem essa história para contar aqui quando a gente faz os mapeamentos, né? Bom, desculpe ser portador de notícias tão ruins, né? A gente mostrou coisas tão belas do Pampa ali no início, né? Mas a situação é bem crítica mesmo. Então, quanto mais as pessoas tiverem consciência disso, se engajarem, mais a gente talvez fortaleça essa luta, né? Quando a gente compara em termos percentuais quanto cada um dos 6 biomas brasileiros perdeu ao longo desses últimos, desde 85 para cá, acho que dá 37 anos, o que a gente nota aqui? A gente sempre tem uma preocupação com a Amazônia, né? Porque ele tem uma importância global, né? Mas a Amazônia perdeu nesse período 11,5% da vegetação nativa. O Pampa perdeu 29,5%, foi o recordista, né? Então, claro, o Pampa é pequenininho, está aqui no sul, ninguém dá muita bola, né? Mas em termos proporcionais, ele foi o bioma mais agredido nesses últimos 37 anos. Isso também é um fato que tem que ser destacado, ou seja, o Brasil precisa nos ajudar aqui, né? Os outros biomas vão ter que dar uma forcinha para a gente aqui, porque a situação aqui é bem complicada, né? Bom, o Cerrado também está numa situação crítica, né? É a bola da vez, e, enfim, Pampa e Cerrado hoje são os biomas que mais perdem vegetação nativa. Bom, eu estou quase no fim aqui, eu só rapidamente vou mostrar um pouquinho das diferentes regiões aqui. Eu tenho mais 2 minutinhos aqui para falar. Aqui é a região do Planalto Médio Missões, né? Aqui é o antes e o depois, sendo que o amarelo aqui é o que foi convertido, foi antropizado, tá? Agricultura, silvicultura, mineração, área urbana, né? Então, notem essa região verde claro aqui, era toda a área de natureza, né? A maior parte com pecuária, mas hoje a gente praticamente não tem mais. Essa região aqui de Júlio de Castilhos, Tupanciretã, vou falar algumas cidades aí, porque a plateia talvez tenha pessoas do interior que viajam pelo interior, que conhecem, né? Então tem regiões que já estão... Essa região do Pampa aqui está totalmente descaracterizada, né? É praticamente um deserto biológico, né? Usando uma expressão um pouco mais forte aqui. A fronteira oeste lá, a região de São Borja, Uruguaiana, Itaqui, né? Também muito avanço, né? Sobraram algumas manchas. A região da Campanha, que é Quaraí, Uruguaiana, Livramento, ainda é a região que conserva
Então, se alguém quer ver como é que o Pampa quer ver o Pampa no seu esplendor, né? Vá para essa região, né? Vá para a região da Campanha, que ainda vai conseguir ver paisagens belíssimas, né? Dessa vegetação campestre a perder de vista, né? E é uma ilha lá que sobrou. Essa região aqui, ao sul de São Gabriel, até Bagé, Candiota, muito alterada também. Então, quem vai para Bagé praticamente já não vê mais no sul de Bagé lá aqueles campos finos que tinha, que eram famosos e que no passado tinham um esplendor também. Essa região da Serra do Sudeste aqui é essa região que fica entre Caçapava do Sul, Jaguarão, Encruzilhada, né? É uma região muito conservada ainda, porque tem esse relevo muito dobrado. Tem muito mato também nas encostas, misturado com campo, né? É uma região que ainda está bem conservada, mas também notem que o amarelinho aqui avança, né? E ainda tem áreas bem conservadas, né? Áreas que poderiam ser uma unidade de conservação, áreas que têm potencial para pecuária sustentável, e é uma área que a gente ainda pode salvar o futuro dela, né? Desde que a gente tenha um ordenamento territorial adequado aqui. A região da Depressão Central, também bastante agredida, e a zona costeira está bastante estável, né? Tem muitas áreas impróprias para o uso, né? Com dunas e banhados. E só para finalizar, gente, uma das maneiras de contrabalançar a perda da diversidade é com unidades de conservação, né? Coisa que o Pampa também tem muito pouco, né? Então, a gente tem 3% do território com unidades de conservação. Essas áreas coloridas em amarelo, verde e lilás aqui são as unidades de conservação que a gente tem no Pampa. Então, a gente está muito abaixo, né, daquilo que se considera o mínimo, né, que seria pelo menos 10% do bioma em unidades de conservação. Bom, gente, eu estourei meu tempo aqui, não quero prejudicar a dinâmica. Agradeço a atenção de vocês, esse era o recado, e eu fico à disposição para as perguntas. Muito boa noite. Obrigado, então. Nossa, muito esclarecedor, muito bom, preocupante também a parte da fala. Muito obrigado, novamente, pela fala do professor. A gente gostaria de lembrar que... Acho que falhei um pouquinho. A gente gostaria de lembrar que tem um formulário sobre o registro de presença aqui no chat do nosso ciclo. Também lembramos que vocês podem ir fazendo perguntas, a gente já tem algumas perguntas aqui registradas, e elas vão ser repassadas ao final das apresentações. Então, agora, nesse momento, vamos chamar o nosso segundo convidado, o professor Dr. Valério. E com a palavra. Professor, o senhor está... Desculpa. Boa noite, estão me ouvindo? Eu tive que desligar o fone de ouvido, que acabou a bateria justamente na hora de entrar aqui, mas é isso. A minha apresentação está disponível, Murilo? Ok, então, é isso. Muito bem, eu agradeço o convite, é um prazer, né, falar sobre os campos, sobretudo sobre os campos do bioma Pampa, e na sequência, né, o Eduardo já apresentou vários dados sobre as diferentes formações, né, os diferentes tipos de campo que nós temos no bioma Pampa, as perdas, né, que já aconteceram nas últimas décadas, e na sequência eu vou abordar questões relacionadas a maneiras de conservar esses ecossistemas campestres. Essa questão da conservação, o que nós percebemos é um viés, né, na ideia que as pessoas têm dos campos.
né? É muito mais fácil nós convencermos as pessoas leigas e os tomadores de decisão de que as florestas precisam ser protegidas do que convencê-las de que os campos precisam ser conservados. Então, se nós tivéssemos, né, se aqui no Rio Grande do Sul essas perdas que o Eduardo mostrou estivessem acontecendo nas florestas, eu tenho quase certeza que haveria uma comoção pública, campanhas, salvem as florestas do Pampa. No entanto, nós estamos perdendo campos e não há, ou pouquíssimas pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo com os campos. Não há um movimento, né, massivo, né, de salvem os campos do bioma Pampa. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui, esse mapa, né, com esses gráficos, mostra aquilo que o Eduardo já havia apresentado, que é o Pampa, isso é um dado de 2015, desse artigo, né, mostrando que o Pampa era um dos biomas que mais perderam vegetação nativa, e esse índice de conservação, o risco de conservação, é uma relação entre o que já foi perdido até 2015 e o que estava protegido, né? E o Pampa era o que mais havia perdido em relação ao que estava protegido, né? Então, agora, o que nós temos, né? Eu vou mostrar algumas imagens, o Eduardo já mostrou na fala dele, sobre ecossistemas campestres do Rio Grande do Sul. Eu denomino de obituário, porque muitas imagens que eu vou mostrar aqui são antigas, essas fotos são antigas, e muitas dessas áreas já não existem mais, não são mais campos, são áreas convertidas em lavouras, em silvicultura. Então, na região dos Areais, em São Francisco de Assis, nós temos essa fisionomia, né? São campos desenvolvidos sobre solos muito frágeis, muito suscetíveis à arenização, à formação de dunas, em função, né, da erosão que ocorre, né? São solos muito pouco desenvolvidos. Na região da Depressão Central, onde houve uma conversão, tem havido uma conversão desses campos em lavouras, essa imagem dessa área, por exemplo, não são mais campos hoje, né? São lavouras. Aqui é uma imagem que ilustra o livro que nós publicamos em 2015, intitulado Os Campos do Sul, e essa área, infelizmente, já não é mais campo, né? Ou sobrou pouco desse campo. Na região da Depressão Central, na região de São Gabriel, né, nós temos ainda algumas áreas de remanescentes, mas outras áreas têm sido muito convertidas em lavouras e também em silvicultura nessa região. Na Serra do Sudeste também tem acontecido uma conversão crescente, sobretudo para a silvicultura. Os campos de altitude, que estão fora do bioma Pampa, mas eu vou discutir, faz parte dessa nossa discussão aqui sobre o problema da conservação dos campos, né? Os campos de altitude, que fazem parte do bioma Mata Atlântica, têm sofrido também uma taxa muito alta de conversão agrícola e para a silvicultura. Os campos de Arístida Jubata, que são aqueles campos do Planalto Médio, onde iniciou essa expansão da agricultura, sobretudo para a soja, nos anos 1970. Então, quando começou a série que o Eduardo mostrou do Mapa Biomas de 1985, esses campos já haviam sido uma proporção bastante alta, né, ao norte do bioma Pampa, já haviam sido convertidos em lavouras, mas ao longo dessas décadas, aquilo que havia desses campos de barba de bode, que é a Arístida Jubata, praticamente desapareceram, né?
E o que resta ainda de áreas mais bem conservadas são os campos sob solos rasos, na região da Campanha, essa imagem aqui de Quaraí, solos rasos, pouco favoráveis, né, a um uso agrícola, então, por esse motivo, eles têm sido mais bem conservados, né? Então, o que nós sabemos, quais são os impactos dessa conversão, dessa destruição sobre a biodiversidade, sobre os serviços ecossistêmicos? Eu vou mostrar alguns resultados de pesquisas, né, desenvolvidas no âmbito da Rede Campos Sulinos. Essa figura aqui mostra, né, nos campos, né, juntando aí os campos do bioma Pampa e os campos, né, da Mata Atlântica, nós temos aqui um gráfico mostrando que, à medida que aumenta a porcentagem de campos preservados, aumenta a riqueza de espécies de plantas, né? Então, há uma relação, e cada ponto aqui era uma área de remanescente de campo, ou seja, era campo, porém, em função da conversão, da destruição da vegetação nativa campestre do entorno, da paisagem do entorno, há uma perda de riqueza de espécies de plantas à medida que diminui a porcentagem de campos no entorno da área de estudo. Efeito análogo também em termos de a relação que há entre riqueza, entre a diversidade genética de plantas, que é esse no eixo horizontal, e a riqueza de gêneros, né, de formigas. Então, há uma relação entre perda da vegetação campestre e a perda, nesse caso aqui, da diversidade de formigas, né? Sobre serviços ecossistêmicos, nós temos resultados recentes desenvolvidos por meio do projeto Nexus, né, em que nós avaliamos, estimamos, né, o efeito da conversão, o efeito da transformação da vegetação campestre em plantações de eucalipto e em plantações de soja. Esse gráfico mostra o efeito, nesse caso aqui, por exemplo, eucalipto comparado ao campo nativo, né? Mostra que, em geral, a perda nos serviços, alguns ganhos. O gráfico de baixo mostra em tamanho de efeito, né? Para baixo é efeito negativo, ou seja, o quanto a plantação de eucalipto faz diminuir aquele serviço. Então, por exemplo, a produção de água, que é esse WI aqui, há uma perda, né, nesse serviço, um efeito negativo da plantação de eucalipto sobre esse serviço. Há por exemplo, obviamente, que a produção, que é o FPAR, que é a atividade fotossintética, né, que muda, né, um campo nativo para uma plantação de árvores, aumenta a atividade fotossintética, mas os demais serviços ou não houve efeito ou houve efeito negativo, né, da plantação de eucalipto. De maneira análoga, nós temos aqui os impactos negativos em termos de serviços ecossistêmicos da transformação do campo nativo em plantação de soja, em lavoura de soja, né? Nós temos uma perda aqui sobre a produtividade primária, né? Há uma perda sobre engenheiros, ou seja, aqui são organismos de solo que são importantes para o funcionamento e a formação do solo, né, em função do cultivo, há uma perda. Então, só para ter uma ideia de que há sim impacto negativo dessa destruição da vegetação nativa sobre serviços ecossistêmicos, com consequências, por exemplo, né, sobre a produção de água, sobre a capacidade dessas paisagens de suprir a água, que é fundamental, né, inclusive para a própria agricultura, para a irrigação e para o abastecimento urbano e para o abastecimento das populações humanas em geral e para a irrigação, né?
Então, a conversão nas taxas em que ela tem acontecido vai causar impactos na capacidade dessas paisagens em suprir aqueles benefícios que a natureza tem suprido para as populações humanas. Também, em termos traduzindo esses serviços, né, uma medida de multifuncionalidade, ou seja, integrando todos aqueles serviços que eu mencionei numa medida conjunta, nós temos, né, um efeito significativo do ponto de vista estatístico, né, das plantações, da conversão do campo em eucalipto e em plantação de soja, né? Bem, agora, nós estamos observando essas transformações, como eu já falei, há um viés né, florestal, na maneira como as pessoas percebem o que está acontecendo. Essa imagem é de uma supressão ilegal de campos de altitude, mas o mesmo tem acontecido nos campos também. Isso lá em setembro de 2012, essa área muito próxima, né, do Parque Nacional dos Aparados da Serra, ou seja, as autoridades, né, encarregadas de fiscalizar têm feito, né, têm cumprido o seu papel, mas muitas vezes não há consequências maiores, né, dessa supressão, né, entra na justiça e fica, e aquilo não tem, os proprietários não sofrem as consequências, e não há uma mensagem clara para a sociedade que, olha, há leis que protegem essa vegetação nativa e elas precisam ser cumpridas. E se não forem cumpridas, haverá consequências, né, para quem viola essa legislação. Então, o que nós temos é um efeito, né, na vegetação nativa campestre que não tem sido, né, acompanhada pela proteção que esses ecossistemas campestres merecem. Muito bem, vamos examinar agora uma das questões que tem sido discutida, que é o fato desses campos usados, né, para atividade pastoril, de produção pecuária, terem supostamente sido suprimidos, né, nesse processo. Nós vamos mostrar que não é verdade. Esses campos constituem vegetação nativa enfim, o impacto da atividade pecuária sobre a vegetação nativa campestre, ela, na verdade, conserva essa vegetação. Nós vamos examinar alguns dados que mostram a história da vegetação, ou seja, como eram esses campos antes da chegada dos primeiros humanos ao final do período Pleistoceno, ou seja, ao final, aí, cerca de 12, 13 mil anos antes do presente. Por meio da extração de amostras, né, em áreas turfosas, em áreas de banhados, como está mostrando aqui nessa imagem, é possível contar a história da vegetação de um determinado local e do seu entorno. Então, por meio da análise desse perfil de sedimento, é possível nós obtermos, por exemplo, dados como esse aqui, que foram obtidos numa área em São Francisco de Assis, mostrando, então, que a área hoje é campestre e, por meio de datações, né, dessa matéria orgânica, foi possível verificar que desde cerca de 21 mil anos antes do presente, a área já era campestre. E que houve uma expansão mais recente, né, em torno a partir de 2.000 anos, da floresta de galeria, né? Então, os campos precedem a expansão da floresta naquela região. Da mesma maneira, é possível, por meio de partículas carbonizadas, verificar a história, né, da ocorrência de fogo
né, sobre esses campos, né? Então, uma síntese desses dados está aqui nesse gráfico, né, em que nós temos, que mostra, então, nos últimos mais de 20 mil anos, em São Francisco de Assis, o predomínio, né, da vegetação campestre, indicada pelas gramíneas, aqui pelas poáceas, um aumento, né, das partículas carbonizadas, indicando queima desses campos, a partir da chegada dos primeiros grupos humanos, né, em torno de 13 mil anos, 12 a 13 mil anos antes do presente, e a permanência, então, desses campos até o presente, nessa área de estudo, a expansão da floresta de galeria. Então, eram campos, né? Eram campos mesma coisa em Cambará do Sul, que são campos, né, de altitude, de uma Mata Atlântica, há uma tendência de campos até o início da expansão da floresta araucária, que ocorreu a partir de 3 mil anos antes do presente, né? Formando os mosaicos de campo e floresta que nós observamos nessa região dos campos de altitude. No Paraná, a mesma coisa, um local denominado Serra dos Campos Gerais, então, predomínio, né, de campos até o presente. Então, os campos constituem vegetação nativa, né? E há evidências também de que esses campos, as espécies que compõem, que constituem essa vegetação nativa, coevoluíram com animais como esses mostrados nessas imagens aqui, que ilustram, né, essas espécies, todas elas extintas ao final do Pleistoceno, até cerca de 10 mil anos antes do presente. Nesses ecossistemas campestres ocorriam essas espécies, algumas com mais de mil quilos, mais de 1 tonelada, né? Algumas, né, por exemplo, esse Notiomastorum platensis, né, que parece um mamute, né, mastodonte, havia cavalos, né? E muitas dessas espécies eram espécies pastadoras, indicando, então, que esses campos que nós observamos hoje, as espécies que nós observamos hoje nos campos, coevoluíram com esses grandes pastadores, ou seja, são espécies adaptadas ao pastejo, são espécies que se mantêm nesses ecossistemas, que são conservadas desses ecossistemas quando utilizados sob o uso pastoril, né, com animais pastadores como os bovinos, os cavalos, os ovinos. Esses animais se extinguiram ao final do Pleistoceno. Aqui tem a data de extinção em anos calibrados antes do presente, então as datas de extinção coincidem com a chegada dos primeiros grupos humanos, indicando então que possivelmente foram extintos em função da ação humana, né? Aqui é a distribuição no Brasil de uma dessas espécies, Equus neogeus, que era um cavalo pleistocênico que se extinguiu há 10 mil anos. Ocorria, então, na região, aqui, mapa da América do Sul, a região aqui do Pampa, dos campos de altitude, a região do Cerrado, então ocorria numa vasta região aí do Brasil. Aqui mostrando que nessa região do Pampa era um centro de diversidade dessas espécies, muitas delas pastadoras. Esse outro gráfico mostra a ocorrência de pontas de seta, né, pontas de flecha, que eram utilizadas para a caça desses grandes animais, e aqui um mapa da densidade humana. Então, esse artigo de 2021 mostra evidências de que esses grandes pastadores, que ocorreram aqui até o final do Pleistoceno, se extinguiram possivelmente pela ação humana à época. Nós temos, então, voltando aos dados de São Francisco de Assis, né, até a extinção desses grandes pastadores, nós tivemos uma coevolução das espécies que compunham a vegetação e que compõem ainda, né,
com grandes pastadores, possivelmente também coevolução com queimadas, antes desse período, né? Por cerca de 15 a 25 milhões de anos. Então, são espécies muito bem adaptadas ao pastejo e ao fogo também. E após, então, a extinção dos grandes pastadores, ocorreu aí uma janela de 10 mil anos sem esses grandes pastadores, até a introdução do gado e a reintrodução dos cavalos, ou seja, nós vamos mostrar evidências aqui que o cavalo que foi domesticado na Europa e na Ásia, ele, na verdade, ele tem a mesma origem do cavalo pleistocênico que se extinguiu aqui na América do Sul, ao final do Pleistoceno. Então, esse aumento das queimadas ao final do Pleistoceno, de alguma maneira, substituiu, né, a perda desses grandes pastadores, né? Então, falando sobre a questão do fogo, nós podemos dizer que essa janela de 10 mil anos, nessa janela de 10 mil anos até a reintrodução do gado, o fogo funcionou como um grande herbívoro, ou seja, mantendo essas áreas abertas, né? Então, ele foi provavelmente um fator importante para a manutenção dessas paisagens abertas, né, durante o Holoceno, né, que é o período recente, que o clima, né, mais para o final do Holoceno, o clima mudou para um clima em que houve aí a expansão de florestas, mas essas florestas essa expansão foi de alguma maneira limitada em função da ocorrência das queimadas, né, nesse período. Então, resumindo, o que nós temos aqui é que os campos que nós observamos hoje, as espécies de plantas que nós observamos hoje nos campos, combinam tanto características de adaptação ao pastejo, então são, por exemplo, aqui são gramíneas palatáveis, são ervas palatáveis, que têm um crescimento lateral, prostrado, e, por outro lado, ao mesmo tempo, coexistem nesses campos espécies que são inflamáveis, que crescem em altura e que, depois de um determinado período de desenvolvimento, elas se tornam senescentes, secas, inflamáveis, né? Então, é isso, né, que nós temos hoje nesses campos. Então, com a introdução do gado e dos cavalos da Europa, né, tem uma data aí, histórica, que foi a introdução do gado, 1632, nas primeiras missões jesuíticas, que elas foram depois abandonadas, quando houve aí a chegada das bandeiras, né, de São Paulo, né, em busca de indígenas para serem escravizados. Essas missões foram abandonadas e esse gado foi abandonado e se espalhou por uma vasta região do Pampa, né, dos Campos das Missões, a Campanha e pelo Uruguai adentro. E mais tarde, quando as missões já foram reestabelecidas na região que hoje se denomina das Missões, o gado foi introduzido nos campos de altitude, nos campos aqui de Vacaria, né, no ano de 1700. Essas áreas em amarelo aqui são as áreas campestres, né, do bioma Pampa, que o Eduardo já mostrou, e os campos aqui de altitude, né, do bioma Mata Atlântica, que são enclaves campestres, são ilhas campestres, ou eram, né, porque muitos já foram completamente destruídos, né, convertidos em lavouras e silvicultura. Esse mapa mostra as missões, essa região, né, um mapa de 1752, eu vou mostrar um detalhe aqui na região do Pampa, indicando, então, as estâncias jesuítas, não só na região das Missões, mas no Pampa, estâncias de guaranis, ou seja, eram estâncias que eram tocadas, né, pelas comunidades, né, cristianizadas, guaranis, mas também havia outras estâncias, possivelmente tocadas pelos indígenas que neste mapa são considerados os infiéis, aqueles que não haviam sido cristianizados pelos jesuítas. Só para terem uma ideia de que essa região já, desde então, era explorada, né? Esses campos eram explorados com atividade, né? Com a atividade pastoril, né? Para a produção pecuária.
Eu falei sobre o cavalo, os cavalos, né? Há uma análise do DNA fóssil, de fósseis encontrados aqui na região da América do Sul, indicando que o cavalo fóssil seria da mesma espécie do cavalo que foi domesticado, né, na Eurásia. As pesquisas ecológicas de longa duração que nós temos conduzido no âmbito da rede Campos Sulinos mostram que que boas práticas, né, de manejo pastoril, elas conservam a biodiversidade e elas permitem também melhorar a produtividade dessa atividade pecuária. Ou seja, a ideia é que nós precisamos, para conservar os campos, nós temos que tornar a pecuária sobre campos nativos mais competitiva. E com isso nós poderíamos evitar a conversão em outros usos, né, como as lavouras e a silvicultura, que implicam a destruição da vegetação nativa. Então, nós temos alguns resultados, que eu não vou ter tempo de me deter aqui, mas são sítios de pesquisa que nós temos no Bioma Pampa, no litoral, que é Bioma Pampa também, e nos campos de altitude, avaliando o efeito da exclusão do pastejo, mostrando, então, que há uma perda de diversidade, né? Alguns tipos de plantas eles são prejudicados pela exclusão do uso pastoril, e aqui nós estamos avaliando o efeito também de uso de uma prática de manejo de diferimento, que é fechar a área e o gado utilizá-la, né, com alguma regularidade, sistematicamente, né, depois de um tempo que o campo se recupera, né? Então, mas o que nós detectamos é que há um efeito negativo, né, da exclusão do pastejo em relação ao uso convencional. Então, confirmando, né, que esses campos, que a conservação desses campos é beneficiada, a conservação da biodiversidade é beneficiada pelo uso pastoril. Né? Aqui nos aparados da Serra, mostrando uma área de campo que ainda não foi indenizada, o proprietário ainda mantém o gado, então é uma fisionomia mais favorável à conservação das espécies, não só de plantas, mas também da fauna, e aqui nós temos um campo já de alguns anos de acúmulo de biomassa, um campo menos favorável à conservação de espécies de plantas que precisam, né, de luz, e de plantas e espécies da fauna, como aquelas aves que caminham, né, sobre o campo mais baixo, como esse da esquerda aqui. Então, nós precisamos da atividade pastoril para manter essa biodiversidade. Nós temos também pesquisas mostrando que melhores práticas de manejo, como este aqui, diminuindo a lotação e mantendo uma maior heterogeneidade, né, de manchas mais intensamente pastejadas e outras com essas torceiras aqui, com essa espécie, né, com esse caraguatá, que é o conhecido aqui, que é uma espécie que tem espinhos, né, e permite um aumento, uma melhoria na produtividade, né? Aqui é um campo rapado, manejado de uma maneira muito mais intensa, os animais não conseguem colher a forragem que necessitam, e aqui eles conseguem colher mais forragem, e isso faz com que melhore a produtividade desse campo. Então, eu queria só chamar atenção para esse aspecto que é a legislação. Eu já estou quase concluindo. A legislação do Rio Grande do Sul, ela negligencia a proteção da vegetação nativa campestre, infelizmente. O Código Estadual do Meio Ambiente, recentemente votado, aprovado pela Assembleia Legislativa, no seu artigo 2º, definiu o que o Código denomina de área rural consolidada por supressão de vegetação nativa contra atividades agro-silvopastoris. Então, áreas que são usadas, né, para atividade pecuária, né, elas são consideradas, né, pelo Código Estadual do Meio Ambiente como área rural consolidada. E com isso, e também define essa outra categoria, que é para o uso alternativo do solo, mas em ambas denomina como área rural consolidada por supressão de vegetação nativa. Ou seja, aqui não se sustenta, por tudo que eu já mostrei ali, não se sustenta a ideia de que o uso pastoril causaria a supressão de vegetação nativa, né?
não causa supressão de vegetação nativa, a biodiversidade é mantida. Porém, qual é a intenção por trás disso no Código Estadual do Meio Ambiente? É que a Lei Federal de Proteção da Vegetação Nativa, no seu artigo 68, estabelece que os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa, respeitando os percentuais de reserva legal, né, previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão, eles são dispensados de promover a limitação da reserva legal. Né? Então, é essa a intenção da lei estadual, ou seja, isentar os proprietários rurais que têm campos nativos utilizados, né, na atividade pastoril de produção pecuária, isentá-los da reserva legal. Ou seja, até maio de 2003, a SEMA do Rio Grande do Sul ainda não havia analisado sistematicamente o cadastro ambiental rural, que é exigido pela lei federal. Né? Então, é como se os proprietários tivessem declarado um imposto de renda e a Receita Federal, desde 2015, 2016, não tivesse analisado essas declarações. Né? Por que é importante declarar isso? Porque são remanescentes de vegetação nativa, ou seja, a SEMA precisa validar ou exigir a regularização, né, quanto aos remanescentes de vegetação nativa campestre e florestal, os proprietários que têm que declarar isso no cadastro, quanto às áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, e quanto às áreas consolidadas, as áreas rurais consolidadas. Por quê? Porque os dados do cadastro ambiental rural, que são de acesso público, eles mostram que os remanescentes de campos nativos, muitos, ou a maior parte, foram indevidamente declarados como área rural consolidada, ou seja, seguindo o que diz a lei estadual, que viola a lei federal. Ou seja, é uma categoria esdrúxula criada pela lei estadual de denominar esses remanescentes de campos nativos utilizados, né, para a produção pecuária como sendo área rural consolidada. Logo, né, praticamente, né, inexistem reservas legais protegendo campos nativos. Então, nós vamos continuar com aqueles 3% apenas de áreas de vegetação nativa protegida nas unidades de conservação públicas. Né? O que a lei exige de reserva legal, nós praticamente não temos, né, em vegetação nativa campestre. Então, era isso, pessoal. Eu fico com essa imagem ao final, essa charge do Santiago, né, mostrando, né, o que são esses campos, o que nós teremos, né, o que nós temos em muitas regiões do Rio Grande do Sul, né, o gaúcho buscando inspiração, né, numa área né, que está sendo alugada, né, arrendada ali para inspirá-los, né, nas suas poesias. Né. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, então, professor Valério, pelas informações muito esclarecedoras também, muito impactantes, muito aprendizado, muito boa fala. Muito obrigado mesmo. Aviso mais uma vez o pessoal que ainda não preencheu o formulário que foi divulgado aqui no chat sobre a presença do evento. Foram feitas muitas perguntas ao longo das duas falas. A gente vai tentar contemplar todas, vão ser realizadas 10 perguntas aqui ao todo. Então, a primeira pergunta é uma pergunta da Cristina Lacerda para o professor Eduardo. Como estão os recursos hídricos nesse cenário de devastação do Pampa? Quais são as perspectivas futuras? Olha, eu não trabalho diretamente com recursos hídricos, né? Mas a gente tem visto que nos períodos de laninha, em que a gente tem estiagens prolongadas, está faltando água em várias regiões, né? Então, assim, tem uma consequência direta de que a água ela não fica mais armazenada no bioma como ficava antes, porque a vegetação nativa ela armazena essa água e libera ela aos poucos. Então, essa antropização está fazendo o quê? Que a gente tenha menor oferta de água
E também a gente está tendo menos qualidade de água, né? Falta estudos sobre a qualidade de água nos diferentes rios e arroios do Pampa, mas basta passar num pontilhão aí na beira de estrada e dar uma olhadinha para a água para ver, né? As águas têm muito sedimento, provavelmente tem muito agrotóxico, né? Então a situação é bem precária, tá? Embora eu não tenha assim um diagnóstico na mão aqui para te dar dados quantitativos. Certo. Então, a nossa próxima pergunta ela é uma pergunta da Bruna para o professor Valério. Será que investimentos em um turismo sustentável no bioma Pampa não ajudaria em um maior conhecimento desse bioma e, consequentemente, da preservação dele? Sim, sem dúvida. Desenvolver o turismo ajudaria a educar o público leigo, o público urbano, sobre a importância da conservação dessas paisagens. Acontece que restam poucas paisagens que seriam interessantes, né, do ponto de vista turístico, né? Aquelas muitas regiões que eram belíssimas, né, para serem exploradas do ponto de vista turístico, já perderam a vegetação nativa. Inclusive, tem problemas de pulverização aérea, quer dizer, como é que vai desenvolver o turismo, né, com as pessoas vendo aviões pulverizando agrotóxicos, né, no seu entorno, né? É um problema. Então, sim, o desenvolvimento do turismo poderia ser um fator de educação do público, e ainda há algumas poucas regiões que têm potencial turístico e deveria ser explorado, né? Naquelas imagens que o Eduardo mostrou ali, né? Na Serra do Sudeste, na região da Campanha, de Paraí, Livramento, tem paisagens que ainda estão bem conservadas e que poderiam, né, ser áreas, né? Tem algumas iniciativas, mas elas são muito incipientes, né? Certo. Temos também mais uma pergunta para o professor Eduardo, a do Wesley. Sobre esses impactos de desmatamento do Pampa, não há investigações e defesa do Ministério do Meio Ambiente e os demais órgãos? Realmente nos jornais só vejo falando das florestas da Amazônia. Olha, realmente. Bom, antes de continuar com as más notícias, eu só queria fazer um pequeno destaque, né? Para a gente não ficar tão arrasado aqui. Quando a gente fala do Pampa, infelizmente é assim, né? Mas notem que interessante como a gente tem conhecimento sobre o Pampa, né? Os dados que o professor Valério mostrou, esses dados de mapeamento, isso aí há 20 anos atrás não tinha nada. Ninguém sabia quase nada do Pampa. Quem tinha estudos era a área de zootecnia, com o professor Nabinger e outros pesquisadores, né? Mas essa área ecológica e de biodiversidade do Pampa era muito escasso conhecimento. Hoje a gente tem um conhecimento de primeira qualidade e que está acessível, né, para colocar na mesa e tomar decisões, né, para o futuro do bioma. Então, assim, esse é um dado que a gente tem que, digamos assim, valorizar, né? Isso é bastante animador, né? Não falta informação para tomar decisões corretas. Infelizmente, eu não sei, essa questão da gestão da vegetação nativa, né, ela tem uma lei federal e tem a competência que foi atribuída para os estados, né? O que é muito lógico, né? Porque não tem sentido um órgão federal, num país tão grande, ter que cuidar de tudo que é autorização e licença, né? Mas ficou uma coisa estranha, né? Parece que o governo federal delegou isso para os estados receberam essa atribuição, por exemplo, de conceder autorizações de supressão de vegetação nativa, muitos transferem isso para o município, e aí nessa gestão tripartite entre município, estado e a federação, não tem mais o pai e a mãe da criança, né? Então a gente nunca sabe a quem cobrar. Então, por exemplo, o próprio Ministério do Meio Ambiente, não vejo nenhum tipo de setor lá que acenda a luz vermelha lá, olha, estamos em crise lá no bioma Pampa, tem que fazer alguma coisa, né? Então, nós temos uma carência, né? E isso precisa ser divulgado, né? De que a perda da vegetação nativa, especialmente a não florestal,
ela está ocorrendo e a legislação mesmo existente não está sendo aplicada. E ninguém está sendo cobrado por isso, né? Nem o Estado e nem o governo federal, que é o, digamos assim, em última instância, a lei é federal, né? Deveria estar muito preocupado com isso, né? O governo federal não cobra o Estado sobre isso. É isso. Então, mais uma pergunta para o professor Valério. Pergunta do Arques. O que está faltando para que a degradação do bioma seja estabilizada, pelo menos? Precisa uma ação dos órgãos públicos, né, encarregados das autorizações de supressão e da fiscalização da supressão ilegal. A lei federal exige autorização de supressão de qualquer tipo de vegetação nativa, e isso no Rio Grande do Sul está sendo violado, né, claramente. Ou seja, nós temos uma perda anual de 145 mil hectares de vegetação campestre por ano, só no bioma Pampa. Isso é média de 2012 até 2021. Nos últimos anos, essa perda acelerou, porque até 2018, essa perda média, entre 2012 e 2018, a perda média foi de 125 mil hectares por ano. E entre 2012 e 2021, ou seja, diluindo em todo esse período, essa perda chegou agora a 145 em média. Quer dizer, nos últimos poucos anos, essa perda está sendo muito mais rápida. Se nós formos ver o número, as áreas em que há autorização legal para supressão, é só perguntar para a FEPAM quantas dessas áreas, quais dessas áreas, quantos hectares foram autorizados, e deve chegar a poucos milhares, não sei se chegaria, né, a 1/10, né, do que foi convertido, ou seja, conversão ilegal de vegetação nativa. O que precisa são os órgãos públicos encarregados, né, de fazer isso, né, cumprirem o seu dever, de fiscalizarem a exigência de autorização. O IBAMA promoveu uma ação há alguns anos, né, para notificar os proprietários de que haviam convertido ilegalmente, né, porque desde 2012 a exigência de autorização de supressão se aplica a qualquer tipo de vegetação nativa, inclusive para os campos. Só que isso até agora não deu em nada, foi para a justiça, as multas foram, né, eu não tenho informações precisas sobre o que realmente aconteceu, mas é isso. E os parlamentos, né, tanto o Congresso Nacional como aqui na Assembleia Legislativa, sempre tentando enfraquecer a proteção dos campos, né? Nós temos um enfraquecimento da proteção dos campos do bioma Mata Atlântica agora, que foi recente, né, uma medida provisória que foi aprovada no Congresso, e lá colocaram artigos que provavelmente foram motivados pelos campos do bioma Mata Atlântica, que tem um nível de proteção mais alto, né, tinham, né, do que os campos do bioma Pampa. Então é isso, precisa aplicar a lei, é isso. E educar o público de que os campos também precisam ser conservados. Então tem que ser pelos dois lados, educação e aplicar a lei. Né, proprietários que conservaram precisam ser incentivados a continuar conservando, porque a própria lei prevê que se o proprietário conservou mais campo do que exige a lei, ou seja, se ele tem mais de 20% de vegetação nativa campestre preservada, ele pode usar esse excedente de reserva legal para receber um benefício, porque o proprietário que converteu e que não conservou, ele vai ter que compensar, isso a lei diz. Só que as autoridades precisam exigir desse proprietário que não cumpriu a lei que ele cumpra. Se ele não restaurar a vegetação nativa na reserva legal da sua propriedade, ele vai ter que compensar. E ele vai ter que pagar o proprietário que preservou. Isso está na lei. São mecanismos previstos na lei que não são implementados por falta de vontade das autoridades que são encarregadas de implementar isso. Infelizmente. Então, mais uma pergunta para o doutor Eduardo. Pergunta da Cristina: se existe uma perspectiva de aumento desse número de unidades de conservação? Olha, vocês estão vendo que o cenário ambiental está muito complicado, né? E a gente tem, especialmente a representação do setor produtivo, né?
ela tem grandes doses de negacionismo hoje em dia, né? Então, nem a ciência é admitida, né? Muito menos as bandeiras ambientais. Isso aí faz com que qualquer discussão sobre criar uma unidade de conservação gere movimentos assim de rebelião civil, né, por parte do setor ruralista, que dificulta muito, né, o diálogo e a implementação de unidades de conservação. O governo federal e estadual tem tido pouco protagonismo, né? O governo estadual atual, né, o atual governador não criou nenhuma unidade de conservação que eu tenha conhecimento, né? Estranho, porque a gente teve aí, ao longo de muitos governos do estado, sempre criava uma UC, né? Chegava a Semana do Meio Ambiente, pelo menos uma UC era criada. Podia ser pequenininha, com 100 hectares, né? Mas criava uma UC estadual. A gente está numa seca de UCs estaduais, né? E o governo atual agora foi renovado, enfim, né? Está devendo, né? E o governo federal, vamos ver, né? A ministra Marina Silva, quando foi ministra, ela fez uma criação impressionante de unidades de conservação em todo o Brasil, né? Foi um dos períodos em que mais se criou unidades de conservação no Brasil. Mas ela está pouco fortalecida agora, né? A gente tem várias áreas aqui do Pampa que a gente sabe que tem perfil para a criação de UCs, existem estudos já indicativos, e está faltando também um pouco de demanda local, né? A gente criar um movimento aqui, vamos criar a unidade de conservação das Guaritas, por exemplo, né, que é uma região que a gente sabe que cabe uma unidade de conservação. Tem vários outros locais, né? O Cerro do Jaral, lá em Quaraí, tem um estudo avançado, mas não vai para frente, né? Chega no final do processo técnico e alguma questão política local, enfim, acaba sempre inibindo, né, essas iniciativas, né? Por outro lado, né, a gente também deveria ter mais protagonismo dos agentes privados, né? A gente tem RPPNs enormes lá para o Centro-Oeste, por exemplo, né? O Sesc Pantanal é uma RPPN gigantesca, né? Por que essas organizações do terceiro setor também não apostam em criar unidades de conservação que não seriam necessariamente públicas, né? Ou mesmo proprietários privados, né? Grupos empreendedores que são do agronegócio poderiam criar, né, áreas privadas. Por que eles não têm esse protagonismo, né? Parece que... Então, assim, nós estamos numa fase de negacionismo, né, ambiental e científico, né, porque ninguém quer saber de unidade de conservação, infelizmente, né? E a proporção de áreas privadas em relação a áreas públicas aqui no Pampa é impressionante, né? Quase não tem área pública aqui. Então, a gente, enfim, realmente as perspectivas não são muito boas, né? Mas, quem sabe, né, por parte do governo federal, a gente consiga ter pelo menos alguma iniciativa de fôlego aí nessa gestão que está começando. Tomara. Então temos mais uma pergunta aqui para o professor Valério. Pergunta da Ana. Áreas de campos são transformadas em soja devido a incentivo financeiro. Visualiza incentivo para pecuária extensiva e produção agroecológica ao invés do incentivo dessa plantação de soja? Tem havido iniciativas ainda incipientes de um selo, né, para que o consumidor, ao adquirir algum produto, por exemplo, a carne no supermercado, possa saber se aquela carne foi produzida sobre campo nativo ou se foi produto aí de áreas de pastagem plantada ou de confinamento. São iniciativas, por exemplo, da Aliança del Pastizal, que vão nessa direção, ou seja, que o consumidor pressione, que é um incentivo, né, por meio da preferência do consumidor. Mas o consumidor que chegar num açougue ou num restaurante, numa churrascaria e perguntar sobre a procedência da carne, se é produzido em campo nativo, já vai dar um sinal para o comerciante, não, o consumidor está querendo carne de campo nativo, né? Por todos os benefícios, né, quer dizer, é um produto da biodiversidade, né, ao consumir carne produzida em campo nativo. Então, isso é um meio, né, é um incentivo.
o incentivo econômico, a soja, a questão do preço internacional, quer dizer, o que teria que ter seriam desincentivos, né, por parte das agências de financiamento, por exemplo, né, que exigissem a diversificação, que não fosse a conversão total da propriedade, ou que exigisse que o proprietário tivesse reserva legal. Isso as agências, os bancos públicos poderiam exigir, né? Que todo financiamento teria que ter uma contrapartida ambiental, né? Isso não deixa de ser um incentivo, né? Tem um incentivo também, que é impor a exigência de reserva legal para quem não tem a reserva legal, ou seja, quem não delimitou a reserva legal tem que ter, e se não tiver tem que compensar, e aí aquele que conservou, que está conservando o campo, vai receber um benefício, ele vai receber um arrendamento pela sua área e vai poder continuar utilizando para atividade pecuária, ele vai ter um duplo benefício aí, ele está tirando uma renda pela produção pecuária que ele tem, e vai receber também um suplemento aí, que vai ser o arrendamento daquela área para atender a reserva legal de um outro proprietário que não pôde, né, que transformou a sua área campestre em cultivos, né? São incentivos também. Uma série de incentivos. Temos então mais uma pergunta para o Dr. Eduardo. Pergunta também da Ana. O marco temporal aprovado no Congresso é para, dentre outros, legalizar as áreas de soja nas terras indígenas. As terras indígenas são áreas que conservam o meio ambiente. Gostaria que comentasse. Sem dúvida. As terras indígenas são digamos assim, o reconhecimento das terras indígenas, do ponto de vista legal, foi uma grande contribuição, não só humana, do ponto de vista de reconhecer essas populações originárias, como também para a natureza, né? Quando a gente faz a análise dos mapas dentro das terras indígenas, a gente vê que tem uma grande proporção de vegetação nativa conservada, né? É só pegar o caso ali daquelas áreas indígenas que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, próximo do Parque do Turvo, né, Parque Estadual do Turvo, que era uma região toda florestada, né, da floresta do Alto Uruguai, sobrou só aquela mancha do Turvo e umas manchas nas áreas indígenas que tem ali, né, na Guarita e a outra que agora não recordo o nome. Então, sem dúvida, né, as terras indígenas têm um papel na conservação da biodiversidade fundamental, não há dúvida disso, né? Aqui no Pampa a gente não tem tanta expressão do ponto de vista de área, né, das populações indígenas, o que não desmerece a causa, né? A gente tem vários locais que tinham, né, ocupação por povos indígenas, né? Isso está inclusive mapeado, né? Tem estudos sobre isso, né? E sem dúvida esse marco temporal aí compromete algum reconhecimento adicional que a gente poderia ter aqui no Pampa, né? Lembrando que os indígenas do Pampa, os Charrua e os Minuano, foram praticamente dizimados, né? Enquanto grupo social, eles não têm mais representação aqui no Pampa. Tem outras etnias, né, importantes, mas, enfim, é lamentável, né, que tenha sido aprovado essa legislação aí, que é contrária ao direito dos povos tradicionais, né, dos povos indígenas, e também à própria conservação da natureza, né, por consequência. Lamentável. A gente está estourando um pouquinho o nosso tempo, infelizmente. Então a gente vai ter agora uma última pergunta para o professor Valério, que seria do Evandro, que é: qual o cenário da pesquisa com foco no Pampa? Quais são as principais lacunas dessa pesquisa? As pesquisas na área de biodiversidade, elas buscam conhecer essa biodiversidade, que era até há pouco tempo muito pouco conhecida. Nós melhoramos bastante nesse aspecto, mas ainda há muito por fazer. Há regiões que não foram ainda muito bem estudadas, né? Nós tivemos no passado várias iniciativas de realizar levantamentos em escala regional. Nós tivemos o Cisbiota, nós tivemos o PPBio,
né? E com a interrupção do financiamento das pesquisas, né, a partir do golpe de 2016, aí esses projetos pararam, não tiveram mais financiamento. Esperamos, né, que retornem o financiamento e possamos retomar esses levantamentos, né, de novas áreas e monitorar aqueles sítios, né, que já foram levantados. O Eduardo participou, né, desses projetos, né, da delimitação dessas áreas para levantamento. O que nós temos também que continuar desenvolvendo no sentido de buscar opções de manejo pastoril que melhorem a produtividade e que sejam opções adotáveis, que sejam adotadas, né, que sejam utilizadas pelos pecuaristas, né? Isso envolve um trabalho de pesquisa mais em conjunto, né, com os produtores rurais pecuaristas que têm interesse, né, em continuar utilizando o campo nativo para a produção pecuária. Era isso. Sobre a restauração, tem uma pergunta sobre restauração. Há esforços de restauração dessas áreas degradadas de vegetação nativa campestre, mas ainda é muito difícil restaurar campo nativo depois dessa supressão para o cultivo ou para a silvicultura. Então, é muito caro e é muito difícil, e a gente consegue restaurar, mas áreas muito pequenas. Quer dizer, é muito difícil conseguir chegar na escala para compensar a perda anual. Imagina restaurar 145 mil hectares por ano. É impossível, é inviável do ponto de vista econômico. Então, é muito mais barato prevenir a supressão dos remanescentes do que tentar restaurar depois. Então, converter o campo é uma perda irreparável, quer dizer, é um imediatismo, o proprietário pode ganhar um pouco mais com a soja, mas é por pouco tempo, nasceu, daqui a uns anos vem um problema climático, uma perda de colheita, ele vai perder, o preço pode baixar, e aí ele vai retornar à atividade pecuária e vai ter o campo degradado. É assim. Assim mesmo. Então, a gente agradece a todos pelas perguntas aqui no chat. Foram realmente muitas perguntas, foram bem difíceis de escolher aqui. A gente vai abrir, então, para cada um dos convidados fazer uma pequena finalização da fala agora, começando pelo Dr. Eduardo. A gente agradece também a participação de todos aí no chat. Bom, eu quero agradecer, né? Foi um momento importante aqui de reflexão, de conhecimento, né? E queria deixar uma mensagem positiva, né? Não desanimem, né? A agenda ambiental está numa fase complicada, de muito ataque, de falta de compreensão aqui dentro do Brasil, mas é uma agenda que internacionalmente tem muita força. Então, os ventos podem mudar, né? Então, a gente não deve desanimar, a gente deve continuar fazendo pesquisa, questionando e agindo em prol da causa ambiental, né? Não é possível que as coisas permaneçam tão ruins nesse cenário tão complicado durante tanto tempo, né? A espécie humana depende de uma virada para a sua qualidade de vida e para a sua própria sobrevivência. Então, vamos seguir firme na causa, né? E achar as coisas boas, né? Dentro desse cenário bastante complicado, né? Sem dúvida tem muitas coisas boas e a gente tem que se apegar a elas e nos unir e levantar a bandeira do Pampa, né? Para que esse bioma tão esquecido, né, possa ter dias melhores no futuro. Muito obrigado. Fala então do professor Valério agora. Bem, eu agradeço o convite, a oportunidade, né, de conversar sobre essas questões que foram abordadas aqui. Eu queria só lembrar uma questão que ficou, né, para trás, que é o uso de alguns termos, né, que as pessoas falam no desmatamento e não lembram, quando escutam desmatamento, lembram das florestas.
porém, o termo não é adequado para designar o que está acontecendo nos campos. Os campos é a supressão, é a perda, é a destruição dessa vegetação nativa, e não é desmatamento. Então, quando a gente usa desmatamento para se referir ao problema em geral, a gente está diminuindo, né, está impedindo que as pessoas se conscientizem de que os campos também têm sido destruídos. Quer dizer, quando fala desmatamento, a mensagem é que são florestas que estão sendo desmatadas. Os campos não tem mato, não tem floresta, eles não ocorre desmatamento quando eles são destruídos. Esse que é o problema. Então, fiquem com essa ideia de que a destruição da vegetação nativa campestre é tão importante quanto o desmatamento. No Brasil se fala muito do desmatamento e se fala muito pouco na destruição da vegetação nativa que não é florestal, seja dos campos, seja do cerrado, que são os biomas mais impactados, como mostraram os dados ali que o Eduardo apresentou. Então, muito obrigado, fica essa mensagem, continuamos com a esperança de futuro para os campos. Está difícil, mas a esperança é a última que morre, né? Obrigado. Bom, chegamos então ao final do nosso primeiro encontro do terceiro ciclo de debates socioambientais. Que pampa é esse que eu percebo agora? Do grupo PET Conexões em Gestão Ambiental. A gente agradece imensamente a participação dos convidados, o Dr. Eduardo, o professor Valério, também do pessoal no nosso chat aqui, várias perguntas, muitas bem colocadas, boa colaboração. Por fim, a gente lembra que o próximo encontro do ciclo vai ser abordado aspectos relacionados à biodiversidade do bioma Pampa, com os convidados a bióloga mestre Kathleen, analista ambiental do SEMA, e a doutora Ana Porto, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, uma boa noite a todos, até o próximo encontro, na próxima terça-feira, dia 6, também às 19 horas, aqui no canal do PET. Obrigado, até logo.